Nós vamos orar com o Salmo 27. E você é meu convidado a abrir a sua Bíblia, ter o Salmo 27 em mãos e, versículo por versículo, ver o que Deus tem preparado para o nosso coração. A mensagem do Salmo 27 é que só se vence o medo com a ajuda de Deus. E convenhamos, quem é que não tem medo uma hora ou outra na vida? Se tem um sentimento que todo ser humano compartilha, é o tal do medo. Não existe qualquer pessoa que possa afirmar: eu não tenho medo de nada, ou eu nunca senti medo, ou eu não sinto medo na vida, porque na verdade todos nós sentimos medo, porque a nossa vida ela é oscilante, ela é feita de altos e baixos emocionais, e vez ou outra o medo se abate sobre nós. E convenhamos, não há nenhum problema em sentir medo. Medo é uma resposta natural do nosso ser. O problema é exatamente como nós lidamos com esse sentimento. Se ele nos paralisa, nos atemoriza a tal ponto que nós não conseguimos mais realizar nossas atividades corriqueiras, se o medo nos afasta de pessoas especiais que nós amamos, de atividades essenciais como adorar a Deus na sua casa com seu povo especial, aí sim o medo será um problema, e um problema dos grandes. Todos nós temos medo de perder alguém que nós amamos demais, temos medo de adoecer e com isso sofrermos dores e privações na nossa vida, temos medo de ficarmos desempregados, ou se já estamos, de não encontrar um emprego, temos medo de morrermos sozinhos e desamparados, medo do futuro que os nossos filhos terão. Quem não tem medo disso? Medo de falharmos ou de fracassarmos em alguma missão fundamental que temos na vida. Nós temos medo, e exatamente por isso nós precisamos de Deus para nos ajudar a vencê-los. Sozinhos nós não conseguiremos. Muita gente tentou sozinho, e os hospitais psiquiátricos e os cemitérios estão lotados de exemplos disso. Então deixe-me te perguntar, de o que exatamente você tem medo, ou sente medo nesse exato momento? O que mais assusta o teu coração? Seja o que for, a mensagem desse salmo é: conte com a ajuda de Deus, pois com Deus nós conseguimos vencer o medo. Nós não temos poder ou controle sobre aquilo que tememos ou que nos causa esse sentimento. E, infelizmente, como sabiamente escreveu certa vez o pastor Leandro Peixoto, ele disse assim: o que torna o problema do medo ainda pior é o fato de que justamente aquilo que nós mais tememos frequentemente nos ocorre. Às vezes é pior até do que antecipamos. Isso é uma grande verdade. Vencer o medo, essa é a mensagem do Salmo 27. O homem segundo o coração de Deus foi o autor desta oração tão profunda. Davi foi quem o escreveu, mas não sabemos exatamente quando foi, qual o momento que ele produziu essa oração. 3 hipóteses os teólogos discutem para o momento em que Davi escreveu essa oração. Ou foi quando Saul o perseguia e deixou ele apavorado com a possibilidade de ser pego e morto. Outra possibilidade, quando Absalão, o filho de Davi, organizou uma rebelião e tentou destronar o pai, tomando o lugar dele. E uma terceira e mais provável, quando Davi enfrentava uma das suas últimas guerras na vida contra os filisteus. Ele estava idoso e bem no meio da batalha, ele perdeu as forças, ele ficou exausto, a tal ponto
de um descendente de Golias quase terminar com a vida de Davi. Mas Abissai, um dos guerreiros generais de Davi, o libertou, conforme conta essa história em 2 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 15. Seja o que for, a situação do rei era grave. Eu não sei o que você está passando e você mais tem medo nesse momento, mas eu posso dizer para você que dá para você olhar para a palavra de Deus e enxergar na palavra de Deus um exemplo ao qual você pode se espelhar. Em volta de Davi havia uma alcateia de maldade pronto para devorá-lo. Ele estava em um momento crítico na vida, seja pelo rei que ele estimava, Saul, pelo filho que ele mais amava, Absalão, mas seja como for, eles queriam vingança e Davi estava desesperado. E justamente por tratar do medo, esse salmo vai apresentar fortes contrastes. Nós veremos alegria e tristeza, confiança e desilusão, batalhas e também adoração, demonstrando a grande verdade que nós não podemos nos esconder dela, que a vida nossa, ela oscila, a nossa vida é suscetível aos ataques do mal. O medo, esse sentimento tão nocivo, ele possui garras afiadas e grandes, que quando ele toca na nossa vida, ele nos fere gravemente e não raras vezes nos paralisa. E sabe por quê? Porque vida cristã é movimento, vida cristã exige coragem, e o mal sabe atacar a nossa vida exatamente nesse momento. Viver com medo de tudo, com medo de todos, freando a vida e o convívio com pessoas amadas, é sinal que nós estamos muito adoecidos. Davi estava, mas ele se medicou em Deus. E os salmos são esses remédios para a nossa alma, capazes de nos curar dessa enfermidade. Mas existe um lugar onde esse remédio é ministrado: o ambulatório, a clínica, o hospital onde você recebe essa medicação é exatamente a casa de Deus, a sua igreja. É para ali, para aqui, para a casa de Deus que nós temos que correr quando os sintomas desse adoecimento se apresentarem a nós. Não é fugir dela, mas correr para ela. Queridos, nunca deixe o medo, ou nunca deixe de ir à casa de Deus por causa de um medo. Não permita que os medos te afastem do único lugar onde você pode vencer esse sentimento. Não deixe o medo te afastar do único lugar que Deus te presenteou para você adorá-lo. Me lembro do cantor Fernandinho, quando ele compôs uma música baseada num salmo que fala algo parecido, e ele dizia: uma coisa peço ao Senhor, uma coisa, e a buscarei, e a buscarei. E o que ele pedia? Que os meus pés estejam em sua casa para sempre, porque o seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, e termina dizendo algo bem interessante: Senhor, tua graça me basta, tua presença me sustenta. E onde a gente aprende isso? Na casa de Deus, na igreja. Em meio àquele momento difícil que Davi enfrentava, ele não se permitiu ser tragado pelo medo. O que ele faz? Ele trava 3 diálogos sinceros e muito profundos em forma de oração, para que Deus pudesse ajudá-lo a se equilibrar nos altos e baixos da vida pelo qual ele passava. Observe comigo, a primeira reação de Davi é mostrar que medo se vence com confiança. Davi conversa consigo mesmo, reconhecendo o quão privilegiado ele era. Olha o que ele diz a partir do versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram.
E ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. E olha que maravilha, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não vou ficar pedindo, não vou ficar clamando e não tomar atitudes. Eu peço e busco. E o que é? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, e esse dia chegará para a sua vida como chega para a minha, Ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará, e agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo, na igreja, oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Note que nessa oração de Davi não há trevas em Deus só há luz. Escuridão gera medo, nós tememos aquilo que nós não vemos. Afinal de contas, as trevas são capazes de pregar peças na gente. O Novo Testamento associa Jesus à luz, à salvação, ao verdadeiro conhecimento a todo momento. As trevas provocam perigos, e muitas vezes os perigos das trevas são reais, mas a luz os expõe para que a gente possa lidar com eles. Outros perigos das trevas, eles são imaginários, mas a luz também tem esse poder de colocá-los em exposição. Davi não temia os seus inimigos, nem o que eles poderiam fazer à sua vida, porque ele sabia, como você acabou de ver na oração dele, que os inimigos cairiam nas suas próprias armadilhas. O mal, ele prejudica a si próprio, pois ele sempre se volta contra si. Davi não os temia, Davi procurava a casa de Deus, porque para ele, eu espero que para você também seja assim. A igreja é uma fortaleza, uma cidade fortificada, um lugar de descanso para a nossa alma, é o lugar onde nos livramos do medo e ali aprendemos a confiar integralmente em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: se é para ter medo, tenha medo de um dia não poder estar na casa de Deus, seja por perseguição, por um esfriamento na fé, ou mesmo por algum adoecimento que te impeça de estar na casa de Deus. Peça a Deus todos os dias para te dar o privilégio de ser igreja e de ter uma igreja para onde você recorrer e se abrigar, o hospital da sua alma. E nós que temos esse privilégio, que possamos recorrer a ela, que possamos demonstrar amor estando lá o máximo que pudermos estar. Davi nos manda: peça e busque, oração e ação. Quer ser protegido, quer ser abençoado, ore, mas haja, peça para ir, mas vá. O verso 4, ele mostra que apenas uma coisa basta na nossa vida. Uma coisa, apenas uma coisa, era o objetivo central na vida de Davi: viver na presença de Deus de acordo com seus propósitos. Ah, que bom se a gente for assim também. Paulo entendeu isso, e quando ele escreveu aos Filipenses, ele disse algo fenomenal: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Davi entendeu. E você? Você entendeu a importância que o fato de estar na igreja ocupa na sua vida? Era tudo o que ele precisava, é tudo que nós necessitamos. É o seu uma coisa, porque fora do corpo de Cristo
estamos desprotegidos, sujeitos a medos, muitas vezes criados pela nossa própria cabeça. Contemplar a Deus, a sua glória, a sua beleza, a sua divindade, a sua soberania, a sua bondade em cuidar de cada um de nós, é o que fazemos quando estamos na casa de Deus. Então eu te faço mais uma pergunta: você vive com medo? E uma segunda pergunta: você tem ido adorar a Deus e contemplá-lo em sua casa? Eu pergunto essas duas indagações para você, porque ambas estão interligadas. Longe da casa de Deus e do povo de Deus, o medo nos consome. Ali Deus nos protege, ali Ele nos esconde do mal, ali Ele nos coloca numa rocha firme, que é o próprio Jesus, como Davi nos ensina. Segundo, Davi mostrou que a oração é que vence o medo. Ele conversa com Deus, fazendo uma lista de pedidos, e Deus suporta isso. Deus quer que peçamos a Ele aquilo que nos é importante. Olha o que ele diz a partir do verso 7: ouve, ó Senhor, a minha voz quando eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto buscarei, Senhor. E continua dizendo assim: não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda, não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. E ele diz algo extremo: se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. Davi clamou para que Deus o ouvisse enquanto ele orava. Aliás, nós só oramos porque nós temos certeza que Deus nos ouve. Como Davi tinha certeza naquela época, ele orou, fez uma longa relação de pedidos, porque é isso que faz quem confia e quem ama a Deus. Davi sabia que ele só venceria o medo lutando com fé e em oração, e é o que ele faz. Ele confiava tanto em Deus que ele não temia ser abandonado pelas pessoas, inclusive as mais queridas, pai e mãe, porque ele sabia que Deus, esse sim, nunca o abandonaria. Todos nós temos medo do abandono, desse sentimento tão pernicioso. Talvez você experimenta ou experimentou esse sentimento na vida, mas em Deus você tenha certeza que você será cuidado, acolhido e amado. Alguém disse certa vez: a Deus você pode amar livremente, pois você pode ter certeza que você vai ser correspondido. Ame a Deus livremente, sempre você será correspondido por Ele. Ame livremente, peça abertamente, mas faça isso com fé e em oração. E Davi terminou a sua oração, e eu termino aqui também, mostrando em 2 versos a postura de quem vence o medo. Davi veio a dizer claramente para esperarmos, mas não somente esperar, é esperar e ser valente, esperar e tomar atitude, esperar e ter coragem, ficar firme e esperar. Verso 13 e verso 14: creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E eu vou repetir: espera tu pelo Senhor. Enquanto espera, anima-te, fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esperar significa confiar, significa uma ação de quem está ansioso, sofrendo, tenso, mas resolveu depositar a sua confiança em Deus, as suas expectativas em Deus, e isso pacientemente.
A palavra espera vai aparecer muito nos Salmos de agora em diante. Esperar em Deus nos faz vencer o medo. Deus não nos abandona. Ele está conosco e, a despeito do que você esteja passando, aprenda a esperar nele. Ame a Deus, porque Deus é amor. E João disse algo fenomenal na sua primeira carta. Ele disse que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo, e Deus não trabalha assim com a nossa vida. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então eu termino te dizendo: você está com medo nesse exato momento? Lembre-se, assim como Davi, só se vence o medo com a ajuda de Deus. E se você entendeu isso, eu te convido a orar. Deus, tira de nós o medo. Cuida de nós, Deus, quando esse sentimento se abater sobre o nosso coração. Sonda, Deus, a vida de todos esses que conosco oram nesse momento. E seja qual for, Deus, o sentimento de pavor, de medo, de temor que esse coração traga nesse momento, que o Senhor remova, Deus, por meio do Teu Espírito Santo. Se é medo, Deus, de adoecimentos, medo de perdas, seja qual for, Deus, o medo, que a Tua palavra nos traga o conforto e a cura para o nosso coração. É o que desejamos e clamamos, em nome de Jesus. Amém.